Uma satisfação estar aqui nessa tribuna, no momento que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal está votando pela admissibilidade da PEC 55, da PEC conhecida como do teto e rebatizada pelo senador Ferraço como a PEC da responsabilidade fiscal, das contas públicas organizadas, das contas públicas que não desorganizam a economia e que não provocam esse desastre lulopetista dos 12 milhões de desempregados apurados pelos institutos de pesquisa e mais 10 milhões que já cansaram de buscar emprego e que, de qualquer maneira, se encontram em situação semelhante. Eu fui antecedido aqui, senhor presidente, de dois sócios fundadores, dois sócios eminentes do estelionato eleitoral de 2014, a senadora Vanessa Graziotin e o senador Humberto Costa. O estelionato que já no dia seguinte à eleição começou a se tornar público para todo o Brasil e que nos fez penar durante 15 meses, 16 meses, 17 meses, a tragédia desse dito segundo mandato Dilma, lulopetista. Um desastre. O que é impressionante, senhor presidente, é ver a senadora Vanessa, no seu solilóquio, como eu mencionei ontem, de novo falando com ela própria, porque o Brasil já não escuta isso. É tal a quantidade de mentira, é tal a quantidade de reflexões que procuram, de algum modo, eximi-los dos crimes todos que cometeram, que não se pode dar ouvido a isso. Mas já que ela vem aqui e fala, é importante que a gente possa mencionar. Ela não está preocupada nem com os Estados Unidos, que foi o pretexto da fala dela, nem com o Brasil. Ela está preocupada com a sobrevivência dela. Até porque o partido ao qual ela pertence saiu muito mal nessas últimas eleições. Saiu numa situação deplorável, saiu numa situação de absoluta rejeição da opinião pública. O Partido dos Trabalhadores vai governar cidades que, num país imenso como o Brasil, são cidades que acolhem 6 milhões de brasileiros. Infelizmente, para eles, terão gestões petistas. E o padrão petista de gestão é o padrão do desastre, sempre caminhando na direção do desastre. Enquanto tem bonança, eles dilapidam a bonança e depois eles xingam os que querem tirá-los do poder. Mas aqui eles foram tirados do poder e a opinião deles hoje vale a expressão que eles têm, quase nenhuma na sociedade. Portanto, vai continuar xingando. Olha, aqui no Brasil aconteceu algo semelhante nos Estados Unidos, só que aqui foi um golpe, não foi impeachment. É uma recusa total à realidade, foi uma maioria eventual, é uma maioria que está se consolidando, tanto na Câmara como no Senado, e tem nos permitido votar matérias relevantes e cruciais para que o Brasil saia desse buraco em que eles nos deixaram. É uma maioria consistente e comprometida com sair da crise, criar credibilidade e fazer voltar o emprego. Eles estão desesperados porque achavam que nos seus procedimentos não republicanos, nas suas práticas totalmente condenáveis e totalmente tornadas públicas pela Operação Lava Jato, não é? E por outras, eles achavam que iam se perpetuar no poder, que iam conseguir mentir para todos durante todo o tempo. Deram com os burros na água. Estão aí num desassossego, num desespero e a reiteração da mentira sucessivamente. Ela não sabe nem o que está dizendo quando diz, por exemplo,
que nós queremos acabar com a Lava Jato. Não, nós queremos que o pessoal do PT, o lulopetismo, pague pelo que fez. E a Lava Jato está impondo penalidades e responsabilidades a essa gente. E deve continuar, e é fundamental que continue. E vai continuar. Os brasileiros querem isso. Aí fala de um projeto neoliberal. E o projeto deles foi o projeto da pilhagem, do assalto aos cofres públicos, da roubalheira, da má gestão que destruiu as empresas estatais, quase afundam a Petrobras. Tem sentido ficar respondendo essa gente? Olha, tem o sentido da reiteração desses crimes todos cometidos pelo lulopetismo, do qual a senadora Vanessa Graziotin e o senador Humberto Costa foram sócios, sócios atuantes, ativos, e hoje, no desespero da derrota, se sentem na obrigação de vir aqui tentar nos contrabandear mentiras. Vamos pegar a PEC do teto. O senador disse amarra por 20 anos. Mentira, senador. Não seja mentiroso. Não ocupe o plenário do Senado, a TV do Senado, para falar mentira. A PEC determina que, de fato, durante 20 anos viveremos sob esse regime do teto, que obriga o governo a gastar no ano seguinte, no orçamento, o orçamento do ano anterior, mais a inflação do ano anterior. Mas, depois de 10 anos, é possível, a cada período de governo, fazer mudanças na emenda constitucional. E, a todos os anos, o Congresso Nacional, Câmara, Senado, poderá modificar, inclusive, investimentos como da área de saúde e da educação, ampliando esses investimentos desde que reduza em outras áreas. O total não pode ser mexido, ele será corrigido pela inflação, não sofrerá nenhuma perda. Esse é o primeiro ponto. Mas o Senado pode, eventualmente, achar que tem que acrescentar recursos nessa ou naquela área e vai ter que tirar de algum outro lugar. Segundo, o senador Humberto Costa precisa saber fazer conta. Fazer conta é elementar, sobretudo para um homem público. É por isso que eles trataram as contas públicas com tal desdém, com tal irresponsabilidade, que eles achavam que podiam pilhar todo o tempo e não sofrer nenhuma consequência, e as contas públicas não iam ficar tão deterioradas como elas estão hoje. Ele disse o seguinte: olha, o relator Eunício, lá na Comissão de Constituição e Justiça, da PEC, está dizendo que já no ano que vem teremos recursos adicionais da saúde. Mas não teremos porque caiu a receita, querendo cair da receita, a porcentagem cai também. Enfim, um raciocínio de quem não está aqui para explicar, não está aqui interessado em debater, em discutir coisa alguma. A verdade é a seguinte: este ano são mais ou menos 100 bilhões de reais destinados à saúde pública no Brasil. Equivalem a 13,2% do orçamento desse ano. O ano que vem, o piso da saúde não será mais 13,2%, será 15%. Ele vai aumentar. 1,8%. Isso significa que nós teremos mais 1,8% do orçamento do Brasil, além do orçamento deste ano, que a saúde tem, no orçamento da saúde do ano que vem, mais o reajuste da inflação deste ano. Então, nós teremos, o ano que vem, provavelmente, algo em torno a 20, no total, 20 e poucos bilhões a mais no orçamento da saúde sobre este ano. E ele vem aqui e diz que isso não é verdade. E nem é capaz de sustentar um debate. Se estivesse aqui, eu daria a palavra a ele. Vem aqui mentir. Vem aqui tentar enganar os brasileiros. Enganar as pessoas. No que se refere à educação, a mesma coisa. Ele só grita, tem razão, vai reduzir a educação. Vai nada, senador. Vai manter como piso 18%. E se o Congresso Nacional, no orçamento do ano que vem, para 2018, quiser acrescentar recursos, poderá fazê-lo. Não, porque querem privatizar a educação. Bando de mentirosos. Nem votaram agora o recurso para o FIES, para pagar o FIES. Fizeram um programa sem sustentabilidade, demagogos.
gente que não tem compromisso com programas sustentáveis. Depois deles, é aquela frase que os franceses usam muito, depois de nós, o dilúvio. De nós, eles receberam uma herança bendita, agora eles querem nos jogar um dilúvio. Mas nós estamos construindo não só a Arca de Noé, nós estamos construindo um país novo. Não é fácil, os desafios não são pequenos, mas não serão essas reiterações mentirosas, desonestas, que eles fazem aqui todo dia. Eu, como disse ontem, vou ouvir todo dia aqui falar agora, após a fala deles, para desqualificar essas mentiras. A senadora, inclusive, eu imaginei que ela tinha tido um átomo de lucidez, ia tentar fazer uma análise do resultado das eleições americanas. Não, nem isso. Ela só gritou aqui um pouco contra o novo eleito. De fato, há preocupações, não é? É evidente, até para a recuperação do Brasil, o crescimento do Brasil, é importante que as relações comerciais Brasil e Estados Unidos continuem crescendo, ou melhor, voltem a crescer, não é? É aquilo que o governo Temer e o chanceler José Serra se empenham hoje, entre outras coisas, ampliar o espaço de comércio exterior para os produtos brasileiros, não só commodities, mas produtos de toda a natureza, serviços, enfim, ação proativa, ação para sair da crise. Não é ideologia velhaca de dar dinheiro para governo quebrado e irresponsável, como esse governo venezuelano e outros, e dar dinheiros que não são escriturados para receber em troca favores que não podem ser tornados públicos, mas agora estão ficando públicos. Essa velhacaria petista no comércio exterior e na diplomacia internacional. Mas, enfim, então, nós realmente esperamos que o novo presidente, agora eleito, e já na primeira fala dele, moderou bastante o que vinha dizendo antes, né, depois de uma campanha eleitoral americana que parece que foi uma das que teve um nível menos apreciável dos últimos anos, a nossa expectativa é de que realmente o novo eleito tenha uma postura não belicosa, não belicista e, pelo contrário, o que o mundo espera de uma nação como os Estados Unidos é um compartilhamento, não é? Positivo, não é? Com sentido de estimular o crescimento, estimular a boa relação entre os povos, atuar conjuntamente para evitar conflitos, e não o contrário disso. Mas, enfim, não foi isso que ela quis falar. Ela quis usar como pretexto a crítica ao novo presidente americano para criticar nós que estamos aqui hoje governando o Brasil. O que ela fala é um samba do crioulo doido, como dizia o grande Stanislau Ponte Preta. Mas, enfim, senhor presidente, eu queria também, pela oportunidade, dizer que não é de hoje que o horror desses petistas, do lulopetismo e dos seus associados a qualquer procedimento de integridade, transparência e equilíbrio nas contas públicas. Em 2000, já na discussão da Lei de Responsabilidade Fiscal, disseram coisas terríveis aqui. A senadora Heloísa Helena, o senador Eduardo Suplicy, Roberto Saturnino, mas como eles não estão mais aqui, eu não vou me referir a eles. No entanto, vou me referir ao senador Roberto Requião, que naquele momento disse que estamos revogando a República, estamos restabelecendo o império e transformando os governos de Estado e prefeituras em satrápias. Tudo isso porque o governo federal queria fazer uma lei de responsabilidade fiscal, senador José Agripino. Uma lei que foi fundamental para que o Brasil recuperasse credibilidade, tivesse contas públicas organizadas. Votaram contra. Sempre votam contra, sempre são o quanto pior, melhor. Brasileiros, entendam isso. Petismo hoje é exclusivamente o quanto pior, melhor. Como eles estão no pior, eles querem trazer o Brasil inteiro para o pior. Felizmente, eles não vão conseguir. Quero fazer, por último, senhor presidente, um registro aqui de história. Espero até que algum senador do PMDB, senadora Simone Tebet, possa também fazê-lo. O PMDB lançou um belo livro hoje chamado 50 anos, o partido que muda o Brasil. De fato,
é um texto muito interessante, porque vem desde a fundação do PMDB, e nós do PSDB praticamente todos somos originários do PMDB, desde o início do partido, quando os partidos, senhor presidente, foram extintos e as garantias suspensas e a eleição passou a ser indireta. Isso foi o início da ditadura. O início não, foi um passo seguinte na consolidação da ditadura instaurada em 1964. O livro é uma boa oportunidade para se acompanhar esses 50 anos de história do Brasil e quero dizer que o PMDB fez muito bem em reverenciar a sua própria história. E é uma história realmente muito associada à luta pela democracia no Brasil, onde uma figura reverenciada aqui certamente se destaca. E por essa foto aqui, que é uma foto emblemática, se pode ver o quanto essa figura, me refiro ao doutor Ulisses Guimarães, foi uma figura que durante anos e anos aqui nessa casa e no Congresso Nacional conduziu em boa medida o processo pelo restabelecimento da democracia no Brasil. Essa imagem aqui do doutor Ulisses, que não é um retrato, mas é um pequeno desenho da silhueta do doutor Ulisses Guimarães, que esteve no PMDB, da sua fundação até a morte dele, doutor Ulisses. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Senador Zé Aníbal. Pois não, senador Zé Aníbal. Uma observação rápida, eu acho que Vossa Excelência me permite, até porque o tempo de Vossa Excelência ainda comporta. Duas observações sobre o discurso de Vossa Excelência. Por onde Vossa Excelência terminou, que é o posicionamento dos petistas da base do antigo governo com relação à PEC 55, que é a PEC 241. É impressionante, é absolutamente inacreditável a forma como que eles abordam o assunto, como se eles tivessem estado ausentes do poder nos últimos 13 anos. Como se eles não tivessem sido eles os responsáveis pela troca de uma dívida externa barata por uma dívida interna caríssima, que levou o Brasil à ruína. São 4 trilhões de reais hoje a dívida pública interna do Brasil. E que leva a taxa de juros aos níveis incivilizados e imorais que o Brasil é obrigado a praticar. Do contrário, o brasileiro não empresta ao governo, não compra o CDB, não financia a dívida interna. Como se eles não fossem os grandes culpados de quando o Brasil começou a descer a rampa, quando as commodities, quando a renda brasileira começou a cair, eles não tivessem tido o mínimo de acuidade de gestão para acender a luz amarela e diminuir a gastança. Pelo contrário, acelerar a gastança, cometendo todo tipo de responsabilidade e levando o governo à perda absoluta do descrédito. A grande diferença entre Temer e Dilma, são muitas diferenças, é que Dilma era uma mulher que tinha 80 votos da Câmara. Temer tem 360, é capaz de fazer as mudanças que o Brasil precisa fazer para consertar a lambança que eles fizeram com o Brasil. É isso. É impressionante, senador Zé Aníbal, a disfarçatez com que eles abordam o assunto, como se eles não tivessem nada que ver com o que nós estamos sendo obrigados a fazer. A PEC da limitação de gastos para impor ao orçamento federal uma limitação de gastos para consertar o Brasil. Para o governo seria ótimo não ter limitação para continuar gastando como eles gastavam, irresponsavelmente. Mas não, o atual governo está se impondo uma restrição em benefício da saída que o Brasil precisa encontrar. E aí vem as manifestações demagógicas. É absolutamente inacreditável. A cara de pau destas pessoas. Eu quero louvar Vossa Excelência pela abordagem do assunto e assunto ao qual eu agrego essas minhas modestas contribuições. Muito bem. O segundo é a eleição de Donald Trump. Não fui eu, foi o mundo todo que despertou hoje com uma enorme surpresa. Ele foi eleito pelo voto direto.
pelo sistema americano, ele é o presidente eleito e do Partido Republicano. Veja, Vossa Excelência, o meu partido, o partido que eu presido, o Democratas, faz parte de algumas organizações internacionais. No campo das Américas, nós fazemos parte da IDU. Na IDU, o nosso parceiro é o Partido Republicano. Eu tive algumas reuniões já em Washington, nos Estados Unidos, e em fóruns internacionais, com o Partido Republicano. A figura que para mim significa, na verdade, a referência ao Partido Republicano é o McCain, que foi candidato à presidência e que durante a campanha manifestou clara divergência em relação à postura de Donald Trump. Claríssima, frontal, e retirou o apoio a Donald Trump. Eu não quero aqui dizer que estou feliz ou infeliz, quem tem que estar satisfeito ou não é o povo americano que votou. E democracia é boa porque ela entrega o poder a quem o povo acha que deve ocupar o poder. E assim aconteceu com os Estados Unidos da América. Deus queira que Donald Trump adquira experiência política para governar a maior nação do mundo, o maior mercado do mundo. O país para onde se inclina leva o mundo. É isso aí. Leva a China, leva a Europa, leva o mundo todo, por conta do tamanho do mercado, da capacidade tecnológica que o país e a sua sociedade detêm. As melhores universidades do mundo estão lá. Das 10 maiores da economia, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e a oitava maiores estão nos Estados Unidos, e por aí vai. E agora é Donald Trump que vai governar o país. Sabe qual é a minha grande preocupação? É que Donald Trump nunca foi secretário de Estado, secretário municipal, prefeito, governador. Nunca exerceu coordenação de discussões políticas com quem representa a sociedade. Entre iguais. Esse é o meu medo. Esse é o meu receio. É verdade. É esse o meu receio. Homem público tem que ter carreira, tem que passar por etapas para aprender. Até em campanha eleitoral, é verdade que ele aprendeu bastante nessa campanha eleitoral, aprendeu o que é preciso fazer e como fazer. Não é impor, é como fazer. Eu espero que a campanha eleitoral tenha dado a Donald Trump o devido ensinamento para que ele tenha firmeza de posições, ele tem. A humildade para governar entendendo que os Estados Unidos são o centro do mundo e que não dá para governar a América como se ela fosse um país voltado para dentro de si próprio. A realidade do mundo é que a América faz parte de um sistema global em que, se ele perfurar um balão, o balão explode e a consequência é estratosférica. É isso que eu acho. O meu partido, diga Vossa Excelência, é afiliado à IDU, que tem dentro dos seus quadros o Partido Republicano. Eu não quero fazer avaliação positiva nem negativa sobre as ideias ou sobre a eleição de Donald Trump. Apenas acho que ele precisa fazer uma reflexão de humildade e entender que a atividade política é para quem tem a experiência política e que eu espero que a campanha política tenha dado a ele a devida experiência para entender que a América é para os americanos, sim, mas a América é patrimônio do mundo. Isso aí. Obrigado, Vossa Excelência. Muito bom. Muito obrigado, senador Zé Agripino. Eu também desejo, tanto quanto o senhor, que aquele muro a que ele se referiu seja um muro meramente retórico, que aquele muro não tenha nenhum significado objetivo, material, não se realize. E quero também dizer, senador Cidinho, além de agradecer pelas concessões em matéria de tempo, que nós aqui, enquanto eles estão lidando com os problemas deles lá e com os seus desafios, temos o nosso grande desafio aqui e o estamos enfrentando. Recuperar a credibilidade e, sobretudo, recuperar o emprego para os brasileiros. Muito obrigado.